Oi pessoal, eu sou o Daniel. Eu sou o Paulo. A gente é aqui do Toca dos Mangás e hoje a gente vai falar de Shingeki no Kyojin ou Ataque dos Titãs. Pessoal, o Shingeki no Kyojin é um mangá que está sendo lançado no Brasil pela Panini e ele está no volume 20 agora, no Japão, se não me engano, está no 21. Ele ficou muito famoso por conta do anime que foi lançado e virou uma hype, virou uma onda, aí a galera assistiu a primeira temporada, esse ano vai ser lançada a segunda, muita gente esperando e tal. E vou ser bem sincero, eu assisti acho que 2 episódios do anime, achei bem legal. O mangá não tem muito a ver com o anime, principalmente no que diz respeito à arte, tá? Ele é desenhado pelo Hajime Yasayama, e o Hajime Yasayama tem um probleminha sério com a anatomia das pessoas. Ele desenha todo mundo muito torto. Isso aqui muito igual. Muito igual, todo mundo é muito parecido, galera. No começo a gente confunde todos os personagens. Me lembra muito o traço desproporcional do Masami Kurumada do Cavaleiro Zodíaco, que todo mundo é meio torto. Mas o Masami Kurumada, ele distingue bem os personagens. Aqui dá pra confundir no começo, tá? Mas a história do Shingeki no Kyojin, o Ataque de Titãs, ela tem um plot muito bom, que a humanidade vive presa dentro de uma muralha, de várias muralhas, porque eles foram atacados por seres gigantescos que devoram os seres humanos. E logo na primeira história, essa muralha está sendo atacada, a primeira muralha, que são vários níveis, é destruída e uma cidadezinha é atacada. E aí o nosso personagem principal aparece, que é o Eren, que a mãe dele é devorada. Ele tem um amigo de infância que é o Ari. Acho que é. E a Mikasa, que é o personagem fodão, que é a personagem legal da história, que é a garota que é amiga de infância do Eren, né? Que ele protegeu ela de um ataque quando ela era criança. Meio que foram assassinados e o Eren meio que ajuda ela a se livrar também de ser assassinada ali naquele momento. E aí eles ficam amigos, ele tem a cidade atacada, a mãe dele morre, e aí eles resolvem entrar pra divisão de reconhecimento, que é a galera que sai das muralhas para ir atrás dos titãs, para conhecer mais sobre os titãs e estudar. E aí eles vão defender a cidade. Tem esse universo ele tem toda uma complexidade política e de setores da sociedade ali bem interessantes. Eles são você tem algumas ordens ali de exércitos, né? Você tem o pelotão de reconhecimento, que são aqueles que saem das muralhas para tentar investigar, até mesmo para ampliar o espaço que a humanidade vai seguir, né? A divisão de reconhecimento, a divisão de policiamento, a muralha... Treinamento, né? A das muralhas Rose e da muralha Maria. E você tem também a divisão que ficam lá em cima da muralha com os canhões. E cada um tem um símbolo e tudo mais, tá? E a divisão de treinamento. Pessoal, o mangá, ele é meio longo, quer dizer, não é muito longo, tá no número 20, só que a história perde um pouco o fôlego no meio. Eu achei que ela se perde um pouco. Faz sentido, agora que a gente tá chegando no número 20, faz sentido a volta que o autor dá. Mas eu acho que assim, como o mangá fez muito sucesso no começo, ele foi obrigado a dar uma alongada na história. E aí ele enche a gente com algumas coisas que não precisava. Lá pro número 17 a história volta pro trilho. E aí fica boa de novo. 16, vou dizer, 17, você tem que ter um certo fôlego pra não largar a história ali naquele meio, que fica muito chato. Por que a gente quase largou? Primeiro, porque o mangá não tem um acabamento sensacional. A Panini aqui ainda deixava a gente na vontade, né? Papel jornal, que é amarela, tá? Ele vem com uma capinha ruim. A colagem, eu não sei o que a Panini fez com a gráfica, tem uns pessoal reclamando da colagem. Tem capa que veio tudo fora de esquadro, o enquadramento, a impressão, tem um monte de problema no meio dessas edições. E o preço, que é R$11,90, já aumentou, agora se não me engano é R$12,90, não é tanto problema. O problema é que ele é bimestral, e a gente já está mais de 2 anos colecionando. Pois é. Por ser bimestral, e a história acaba ficando muito longa. Só que o Ataque de Titãs trouxe algumas coisas boas, que são os 2 spin-off, que é o Sem Arrependimentos, que conta a história
do capitão da divisão de reconhecimento, que é o capitão Levi, Sim. e o Antes da Queda, que o Paulo Antes está da acompanhando, Queda. a gente está lendo meio junto, que agora está no volume 8, está para sair o 9 já, que conta a história antes da tomada da muralha, da tomada de uma das muralhas pelos titãs, que aí é bem legal. Conta o surgimento de alguns equipamentos importantes para a divisão de reconhecimento na história principal, na linha principal no futuro, e conta também algumas questões políticas. Esse aqui é uma história muito mais política do que a principal. E conta a história de um rapaz que, no início da história, o nascimento de um rapaz que vai ser o personagem principal, que é o Cuculo, que ele é chamado do filho de Titã. Porque a mãe dele é devorada grávida, né? Sim, a mãe dele é devorada grávida por um titã, que eu não sei porquê, mas daí eles colocaram, mas os titãs, nessa história, eles engoliam e regurgitavam as comidas, né? Que ele tinha comida ali, as pessoas, e aconteceu que esse rapaz a mãe foi regurgitada e alguns soldados conseguem resgatar o menino, salvar ele tá ali. E ele é criado como escravo, visto como filho do Titã, ele é maltratado, até que ele conhece a Charlie, que é a filha do dono do lugar onde ele está preso, da mansão. Sim. O irmão dela torturava ele. Chave Inocêncio. E a irmã dele vai lá cuidar dele à noite e no final eles resolvem fugir. E aí a história continua assim. Não dá pra deixar de falar, pessoal, que foi feito já um crossover entre Ataque de Titãs e Homem-Aranha, que não saiu no Brasil. Tá? Nossa, isso eu não sabia. Não tenho ideia de como é essa história, tenho medo, porque os roteiristas do Homem-Aranha adoram cagar na história e não tem sentido o Homem-Aranha nessa história. E foi feita uma adaptação do cinema em live action no Japão, que foi muito ruim. A gente assistiu junto na casa de um amigo nosso, né? E a gente achou... Eu até que gostei. A única coisa legal é a Mikasa. A Mikasa é a única coisa que salva a história em qualquer mídia que você vê. Tá? Mas eu achei que ficou muito ruim. E agora Hollywood comprou os direitos e vai produzir com dinheiro de Hollywood, com atores de Hollywood. Eles ainda estão negociando se vai ser com atores americanos ou atores japoneses. É uma produção de Ataque dos Titãs nos Estados Unidos. Saiu também uma edição colossal em inglês, que ela é gigante, ela é desse tamanho, com uma história parece que fechada, mas eu também não tenho, é muito cara, e a gente não se interessou. A gente quase desistiu da história, pessoal. Pois é. Quando ela voltou a engrenar, a gente resolveu terminar a coleção, que parece estar vias de fim. Todo mundo fala que no Japão vai terminar provavelmente no 22. Lá saiu já no 21. Então 22, no máximo parece que 25 o autor termina essa história, ou pelo menos esse arco. Tá? Então eu sei que a maioria de vocês que estão assistindo já devem ter ouvido falar de Ataque de Titãs. É uma história muito boa, só que exige muito fôlego. Sem contar que o volume 1 está esgotado, o pessoal está vendo na internet aí por uma pequena fortuna. Vixe. Né? E se você conseguir achar, compra, faça essa coleção que ela acaba valendo a pena. Tá, pessoal? Só para falar aqui, o Ataque de Titãs Antes da Queda, ele é de outro roteirista e outro desenhista, tá? Então o desenho é bem diferente. O traço é melhor. E a Panini melhorou o papel. Ela resolveu melhorar o papel. Pois tá? Vejam que o aqui acabamento melhorou. Esse papel é o jornal um pouco mais grosso e a capa um pouco mais páginas coloridas. Que Ataque de Titãs não tem página colorida, é só a contracapa aqui colorida. O meio é tudo preto e branco. E tudo muito parecido. Pra você ter uma ideia, o Eren e o Levi eu confundia várias vezes, tá? Aí eu tinha errado o nome, não é Ari, o nome do melhor amigo do Eren, junto com a Mikasa, é Armin. Armin. Tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês e até mais. Até o próximo vídeo.